Oi, gurizada, bem-vindo ao canal Geoffrey the Giant Brasil. Hoje vamos falar de um tema muito próximo ao meu coração e de um livro da editora Monergismo, a excelentíssima editora Monergismo, o livro do Waldbaum, Pastores de Família. E eu falei que é um tema, esse tema de criar filhos, de ser pastor de família, que é bem perto do meu coração. E por quê? Porque tenho 5 filhos, 5 almas eternas baixo o meu cuido, a minha cura. 5 filhos, porque eu tenho uma barba magnífica, porque eu sou o melhor cristão, porque Deus decidiu me testar. Então, 5 filhos, os criando no pacto do povo de Deus, os criando para ser seguidores de Cristo. E qualquer livro como esse é bem-vindo, né, para considerar os princípios, as filosofias, as práticas, o praxis. Tem muitas coisas relevantes para discutir nesse livro. Então, não vamos entrar em vários temas, vamos falar da estrutura do livro. É uma coisa que eu quero criticar, uma coisa que eu quero laudar e finalmente dar a recomendação. O livro tem 5 partes, algumas mais gerais, outras mais particulares, e também lá atrás tem uma parte tem 2 apêndices que são bem práticas e até que tem um guia para te ajudar a formar a tua própria hora de oração familiar, seu próprio tempo de oração familiar. O livro trata bem com como preparar-se para criar os seus filhos, para liderar a sua família, para liderar a sua mulher. E também dá muita ajuda prática, com o alvo sempre de trazer os seus filhos ao Evangelho de Cristo e a preparar os seus filhos para serem homens no seu turno. Tu estás aqui e tens que cumprir o teu papel como pai de família, como pastor de família. E grande parte disso é que você está preparando a próxima geração dos pastores de tudo, dos pastores da igreja, dos pastores das famílias, dos pastores do mundo, na realidade, os representantes de Cristo, que somos nós, todos os crentes. Tem uma linha de pensamento entrada nesse livro que eu acho que deve ser interagido com um pouco de crítica, com um pouco de sabedoria. O Baum cita ao Paul Tripp. E Paul Tripp, para você, se você não conhece ele tem um bigode assim, bom, nunca tenho visto um bigode tão excelentíssimo. Ele é presbiteriano, e bem conhecido pelo seu trabalho com famílias. Para você imaginar como ele é, eu vou dizer que ele é o mais como o John Piper que um presbiteriano poderia ser. Esse é o Paul Tripp. O Baum cita o Paul Tripp quando está falando de disciplina de filhos. O Tripp fala em uma outra obra que influencia muito o Baum quando ele fala de disciplina. Uma mudança no comportamento que não nasce de uma mudança no coração não é recomendável. Stop aí e perfeito, né? Não tem como discutir isso. Uma mudança no comportamento que não nasce de uma mudança no coração não é recomendável. Claro, mas esse não é o ponto do pensamento. Continua. É condenável. Então, uma mudança no comportamento que não nasce no coração não é só não recomendável, é condenável. E eu acho que, claro, o pastor Baum e o pastor Tripp são pais e melhores pais que eu, mas eu acho que tem outros pais por aí assistindo isso, pensando nisso e talvez pensando que isso
não se combina bem com a realidade que eu tenho encontrado. E, na verdade, eu acho que Deus não trabalha assim com o seu próprio povo. É Deus, claro, que muda o nosso coração, que nos dá corações de carne, mas Deus nos leva em suas mãos e nos dirige. Ele nos dirige quando não queremos ir. Né? E como reformados, isso faz parte do nosso café da manhã, né? A ideia de que eu estou nos meus pecados e a graça de Deus não respeita o que o meu coração quer. Ele me agarra, ele me leva, ele põe aquele coração de carne. Agora, que nem outros debates de justificação e santificação, pode se perder na linha de quando é que isso acontece, quando é que a vontade de uma pessoa muda, Deus agindo na pessoa, e quando isso muda, quando ele quer realmente fazer a vontade de Deus, isso é difícil de estabelecer. Mas sabemos que Deus não respeita a nossa vontade quando está contra a vontade dele. E os pais, quando eles disciplinam um filho, que Deus nos disciplina, quando nós disciplinamos nossos filhos, muitas vezes o comportamento muda primeiro e depois o coração. E isso não só que fala aqui que não é recomendável, né? Não seria o ideal, tá tudo bem. É condenável? Não, isso nem é condenável, faz parte do processo, né? Deus entra na nossa vida e nós estamos nos nossos pecados e não queremos sair e pum, 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 mudamos. Bom, não sei se o pum, 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 pum foi um bom exemplo de como lidar com os seus filhos, mas a disciplina pode até, eu acho que é desenhado para fazer que nós mudemos o nosso comportamento e daí o nosso coração se conforma. Eu acho isso uma atitude muito moderna de pensar que temos que primeiro sentir sinceramente a piedade antes de sermos piedosos. Não, muitas vezes realmente eu acredito, me ajuda a minha fé. Eu quero fazer isso, mas eu não quero na realidade, né? Então eu me ponho debaixo de disciplinas que tu, ó Senhor, tens posto na minha vida, que os meus pastores, os meus pais, outras disciplinas. A cada manhã eu acordo e eu leio a Bíblia e eu não quero. Cada manhã eu acordo e eu oro e eu não quero, mas o que acontece? O coração começa a mudar e é assim também com os nossos filhos. Então essa é a única crítica que eu tenho. Uma coisa que eu queria mencionar como uma laudação, isso é latim, não sei se é português, mas uma laudação, é que eu tinha um pouco de medo quando vi o título Pastores da Família. O pastor Baum, que eu sigo no Face, eu gosto muito do que ele faz. Ele faz parte de um movimento bem crescente chamado, em português, não sei, mas é um movimento bem focado em trazer os seus filhos para o culto de louvor, para participarem em tudo, para não saírem durante o culto, fazer outra coisa. Primeira coisa que eu vou falar, este tem sido a nossa prática desde o início. Sempre temos trouxido a nossa família, os nossos filhos, desde bebê. Então nenhum deles tem passado tempo fora do culto. Quando nós vamos, eles vão. E eu acho que isso é como deve ser. E podemos discutir isso em outros vídeos também. Mas um dos perigos que pode surgir dessa atitude é que o pai, quando ele se considera pastor da família, ele começa a se considerar episcopos da família. Ele começa a se considerar como um presbítero da família, aquele tipo de pastor.
até o ponto de interferir na autoridade da igreja. E a igreja de Jesus Cristo tem autoridade na nossa vida e nas vidas da nossa família. É possível alguém abusar ou usurpar essa autoridade? Claro, claro que sim. Que nem é possível ser um péssimo pai, é possível ser um péssimo pastor, ou um pai que está atuando fora da sabedoria. Pastores fazem isso também, claro, são humanos. Mas isso dito, a igreja de Jesus Cristo tem autoridade na nossa vida e na vida das nossas famílias. E é possível, quando o pai começa a se dar conta, eu tenho que ser um líder, eu tenho que assumir isso, eu tenho que representar e até mesmo ser um Jesus Cristo para a minha família. Ok, então agora eu sou o sacerdote da minha família. E olha, muito cuidado com isso. A igreja é o corpo de Cristo e você faz parte disso. A tua família faz parte da igreja. Tudo isso para voltar a falar do livro. Que o Pastor Baum não entra nessa. Esse é o primeiro livro dele que eu já li. Eu li muitos artigos no passado, nunca li um livro dele. E ele é muito bom enfatizando a importância, a primacia da igreja na vida do santo. Então achei um ótimo livro, cheio de boas sugerências para práticas de como começar. Se você está se encontrando assim perdido, quem sou eu como pai, quem são os meus filhos, como eu posso liderar a minha mulher, as minhas filhas, como eu posso preparar o meu filho a ser um homem de Cristo, eu não tenho a mínima ideia. Esse é um ótimo livro para entrar nessa, pelos princípios, e pela prática também. Então, altamente recomendado. Pastores da Família, editora Monergismo. Se você tem alguma sugestão de tema que você queira discutir, debater, falar sobre, se você quer que eu passe um livro, que eu faça um livro nos vídeos, por favor, deixe nos comentários, quero saber. Então, o meu primeiro, mais ou menos, vídeo do Geoffrey the Giant Brasil já acabou. E eu vou entrar nessa com força, gurizada, então segue atrás, divulga por aí e eu agradeço muito. Self-stick, 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 não, self-stick, self-stick.